Boa noite, meus queridos. Uma alegria estar com vocês aqui hoje reunidos, né? Não chega a ser uma fake palestra, né? Porque já está tão na moda essa palavra, mas é a oportunidade que a gente sempre encontra de fazer reflexões na palestra, né? Eu acho que o principal instrumento do Espírito é a reflexão, para que a gente possa estar cada vez mais lúcido na nossa caminhada, em cada passo, né? Então, quando a Yara me ligou e me pediu para fazer essa substituição, eu acho tão compatível esse tema, né? Porque quando a gente fala de caridade, né, a gente fala do exercício de amor, né? Caridade é isso. Caridade é exercício de amor, né? Aí, ouvindo alguma coisa do Haroldo recentemente, ele dizia que a caridade, que o amor tem muitos filhos. E eu achei interessante porque eu uso uma analogia dizendo que o amor é um guarda-chuva. Sobre o amor tem todos os sentimentos e valores no bem, né? E ele usa essa analogia que eu acho mais até interessante, porque são realmente frutos, são filhos, né, do amor. Então, quando a gente fala amor, às vezes a gente pensa assim em um sentimento, mas não é, né? O amor é um conjunto de valores, de sentimentos que vão se construindo na vida do espírito, né? E quando a gente fala então do conceito da caridade, a gente fica pensando, mas por que é mesmo que nós temos ou nós devemos ser caridosos, né? E então é importante contextualizar a importância da caridade na nossa vida, né? Se a gente começar a pensar que todos nós que estamos aqui somos espíritos milenares, que estamos fazendo percurso após percurso, e estamos aqui, nesse grande momento, nesta oportunidade da transição planetária, nós estamos encarnados, todos nós. E estamos aqui fazendo o nosso melhor. Esse é um conceito importante, porque estamos cada vez mais buscando a lucidez, estamos aqui, estamos praticando na casa espírita, estamos fazendo uma série de ações que estamos buscando fazer essas ações no bem. Essa é aquilo que imaginamos, já que estamos aqui fazendo reflexões sobre a caridade, né? Mas a gente vai percebendo que a cada existência nova que nós temos, se abre um leque de oportunidades. E a gente precisa estar atento para quais são, então, essas oportunidades que eu tenho nessa atual existência, né? Então a gente fica pensando, todos nós já conhecemos Jesus, né? E não é de hoje, né? A gente fica pensando aqui, tudo que nós aprendemos, tudo que nós já lemos, esta existência, nos parece bastante familiar. Faz sentido, a gente fala, né? Tem razão. Por que a gente chega Por que a doutrina espírita nos traz tantos elementos assim? Porque a gente já tem isso, né, na nossa consciência, já assimilado de outras existências. Então, quando a gente começa a pensar, muito bem, eu sou um espírito que estou há milhares e milhares de existências me aperfeiçoando. Eu tenho Jesus, tenho esse grande mestre, esse governador do planeta, como um guia, como um espírito que é aquele que vai dizer quais são os meus passos. E eu sei, e todos nós sabemos, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós estamos fadados à perfeição. Todos nós, sem exceção. É como se a gente dissesse que todos nós, um dia, com absoluta certeza, seremos que nem Jesus. É muito chocante essa afirmação, né? Mas um dia, e isso aí a gente pode dizer que esse dia chegará, talvez em alguns milênios, né? Alguns mais, outros menos, mas todos nós atingiremos a perfeição. Porque Jesus, a gente sabe, fez todo esse percurso igualmente. Só que a diferença é que há bilhões de anos ele já era perfeito. Então um dia
nós também seremos tão perfeitos quanto o nosso Mestre, né? Mas pensando nisso, né? O que Jesus disse para a gente, e que a doutrina espírita nos remete de volta a essa visão, Jesus diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, né? Carregue a sua cruz e siga-me. Essa é uma frase que Jesus deixou para nós através do Evangelho, né? Que, aliás, uma coisa que me ocorre, né? Todos nós um dia conseguiremos agir, pensar e sentir de acordo com o Evangelho, né? Então o Evangelho, até para a gente falar da nossa reflexão, né, Malu, de todos os domingos, às 9 horas da manhã, na General Carneiro, a gente está esperando vocês lá, todos os domingos, das 9 às 10, o Evangelho seguido de paz. A gente pode dizer que o Evangelho não é uma opção na nossa vida, porque um dia nós vamos seguir com certeza o Evangelho. O Evangelho é algo que a gente não tem como fugir, está naquele objetivo nosso de um dia sermos perfeitos. Então um dia todos nós seremos evangelizados. Então o Evangelho não é uma opção, é uma necessidade que cada um de nós tem de seguir, né? Então, só fazendo esse preâmbulo do Evangelho, porque me ocorreu agora. E outra coisa que Jesus diz é o seguinte: que te importa a ti? Segue-me tu. Ele fala isso também, né? E a gente pode pensar, o que quer dizer Jesus com essa frase? O que é seguir Jesus? Seguir Jesus é realmente agir como Jesus agia, é pensar como Jesus pensava e sentir como Jesus sentia. É isso que ele está dizendo para nós, né? Nós todos queremos seguir Jesus. Se nós queremos seguir Jesus efetivamente, ele dá a segunda chave para nós, para a gente seguir ele. Ele diz assim, que renuncie a si mesmo. Espera aí, como que é isso? Como que é a gente renunciar a nós mesmos? Negar a nós mesmos é um exercício de total olhar para o outro. Negar a si mesmo é dar a prioridade ao outro. E é muito complicado, porque talvez a nossa linguagem não seja tão rica, mas a gente pode confundir isso. A gente pode achar que isso significa anular-se. Mas não é o sentido que a gente dá da anulação. É o sentido da devoção, de devotar-se, de estar disponível para, de olhar para o outro. O outro é um dever nosso. Já imaginou se todos nós olhássemos o outro como um dever? Eu devo a você. Tudo que eu preciso fazer, eu devo a você. Se você fizer uma malcriação para mim, eu devo o perdão a você. Eu devo o entendimento a você. Então, esse olhar é um olhar difícil, mas é algo que Jesus dizia para nós fazermos, né? Quando ele fala assim, carregue a sua cruz, lide com as suas dificuldades, não é? Lide com os seus obstáculos. E aqui a gente sempre reforça que a gente precisa começar a criar em nossas mentes o conceito de substituição da palavra problema e colocar, ao invés da palavra problema nas nossas frases, colocar oportunidades. Então são esses os conceitos. Então a gente precisa, se quer seguir a Jesus, renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, enfrentar tudo aquilo que temos a enfrentar e aí seguir, né? E ele completa com a outra frase, que te importa a ti? Aquele olhar egocêntrico, né? Que nós temos muitas vezes, né?
aquele olhar que a gente só consegue perceber o que está em mim, na minha volta, o outro não importa, né? E ele pergunta: que te importa a ti? Né? Segue-me tu. E é por aí que a gente precisa pensar nas oportunidades que nós temos aqui nessa encarnação, né? Então, outra coisa importantíssima para nós pensarmos é que quando a gente faz algum ato de caridade, a gente está querendo bem para nós, ou está querendo bem para todos, para o outro, porque essa é uma outra percepção importante, né? O bem feito de maneira desinteressada, né? O bem feito de uma maneira onde eu consiga enxergar a necessidade do outro e aquilo que eu posso contribuir para o bem dele ou de todos, né? E a outra coisa interessante também é a questão o que significa a renúncia, né? Que renúncia é essa, né? Que ele pede aqui, né? Um estado de desapego, né? E nós já paramos para pensar que nós nos apegamos a tudo que tem finitude, tudo que tem fim, nós nos apegamos. Nos apegamos às casas, aos carros, nos apegamos até ao nosso, né, corpo físico, não no sentido do respeito mas aquela coisa assim de não aceitação, né? A gente precisa pensar que nós somos muito mais do que essa vida atual. Nós somos uma vida com uma identidade espiritual já muito bem constituída, e nós com uma personalidade atual que precisa ser modificada. A gente precisa olhar para as duas coisas, né? Para a nossa identidade espiritual e para a nossa personalidade atual, para que nós possamos entender aquilo que eu preciso fazer da minha vida, né? Outra coisa interessante que eu queria abordar é: Deus não nos constrange a fazer absolutamente nada. Deus nos aguarda, né? E também Jesus igualmente, né? Ele, como um preposto maravilhoso do Pai, né? Ele também fala isso para a gente. Quando Jesus olha para a gente, ele não está enxergando esta personalidade atual. Ele enxerga a identidade do Espírito e enxerga muito além naquilo que o Espírito se tornará, né? Da mesma maneira como ele tratou Emmanuel naquela situação de Públio, né? Quando ele encontrou, né, no lago de Genezaré. E aí eu fico pensando então, se nosso Pai aguarda a nossa transformação, o que é o nosso processo de transformação como espírito, né? O que é que nós estamos buscando nessa existência atual? O que é essa tão sonhada transformação? E aí a gente pensa também, todos nós temos as nossas memórias, são as nossas memórias que estão guardadas no nosso perispírito. Elas estão ali, e se a gente pensar, tudo aquilo que a gente puder lembrar agora, fechar os olhos, lembrar, ter uma memória, ela vem junto com aquela memória um sentimento. Vem ou não vem? Quando a gente pensa em alguma coisa, não se forma uma imagem? Essa imagem, ela não traz um sentimento? É esse sentimento que a gente traz na memória que a gente precisa modificar. É exatamente esse. Por quê? Porque ninguém pode acreditar que em uma existência só nós faremos todas as nossas transformações, né? Senão a gente não acreditaria que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, né? Então, o nosso processo de transformação se dá por etapas, né? Então eu preciso ter atenção com aquilo que está gravado na minha memória e tudo aquilo que vem à tona. E como que acontece esse processo de transformação, né? Nós temos principalmente 5 recursos que são importantes nessa existência. Eu listaria esses 5 aqui para a gente começar a falar, né? A gente, quando vem para essa existência atual, a gente traz com a gente talentos, né? Habilidades, a gente já traz alguns valores já estabelecidos, né?
a gente traz coisas boas, sim. A gente não pode esquecer disso. A gente traz já coisas que vão ser úteis como recurso na nossa existência atual para mudar esses sentimentos que habitam em nós, né? Então, a gente traz também aquelas necessidades de sentimentos difíceis desalinhados com a lei de amor, que é o que a gente traz em nós ainda. Funciona mais ou menos como se fossem feixes energéticos que nos imobiliza muitas vezes diante de situações difíceis, porque a gente ainda tem, como a memória, a espiritualidade nos diz que a memória é em camadas. Então, se na medida em que eu tenho uma relação com o outro, e essa relação me traz um sentimento difícil, ou uma emoção complicada, o que vai acontecer? Por uma questão natural, aquilo que aí está mais acima na camada, que é a minha atitude ainda desalinhada com a lei de amor, é ela que vai sobressair, é ela que vai ser manifestada por mim. Por isso a importância dessa atenção com as coisas que eu penso e as coisas que eu sinto, né? O autoconhecimento. E aí a partir daí, a gente vai conseguindo fazer essa modificação pouco a pouco. Agora, quais são os recursos, né? Eu vou falar sobre a ambientação, os relacionamentos, a dor, o conhecimento da verdade e a prática do bem e da caridade, que a gente vai aprofundar. A ambientação, aonde eu estou inserido? Nossa ambientação reencarnatória. Em que país? Quais são as características desse país? A cidade em que eu nasci? A cidade em que eu faço a minha existência, né? A principal. A família onde eu estou inserido, né? Os hábitos e os costumes dessa família, né? As características sociais, socioeconômicas, tudo isso faz a ambientação para que eu possa ter recursos a partir dessa ambientação para mudar aquilo que eu preciso mudar em mim. Então a ambientação é um dos recursos que nós espíritos temos para nos auxiliar ao processo de transformação que a gente precisa fazer, né? Outra questão, e principalmente importante, são a dos relacionamentos. Esse é um recurso que são estímulos importantíssimos para nós. E aí, no campo dos relacionamentos, a espiritualidade nos fala que é muito importante estarmos atentos à nossa família, porque é na nossa família que são os espíritos mais comprometidos uns com os outros. É ali que a gente está mais envolvido no ponto de vista da transformação. É ali que nós temos os compromissos mais relevantes da nossa existência atual. Então, precisa ser muito bem observado. Muitas vezes observamos que é mais fácil para alguém, para o espírito, fazer a caridade a quem não conhecemos, para aquele que conhecemos, e muitas vezes aquele que faz parte da nossa família, da nossa macrofamília, né? Então, é muito importante que a gente observe quem são essas pessoas que estão à nossa volta e que estímulos elas trazem. Dependendo da pessoa, são estímulos bastante importantes, né? Que aquelas que tiram a gente do eixo, né? São situações que muitas vezes nos deixam, né, sem saber de como agir, né? Então, é importante a gente aproveitar esses momentos que a gente sempre fala. Veja, se a gente não aproveitar agora, vai ter outras oportunidades vamos voltar a ter outras oportunidades de relacionamento com aqueles espíritos, mas não exatamente agora, tão importante quanto é eu desenvolver um sentimento renovado com aquele espírito difícil, né? Então, os relacionamentos trazem
muitos estímulos para nós e a gente não pode deixar de observá-los, né? Trazem harmonias em alguns pontos, né? Os relacionamentos que são de força, de apoio, de suporte, né? E trazem muitas vezes desarmonias, né? Trazem situações de conflitos, né? E que precisam ser olhados com muita atenção para que a gente possa transformar esses relacionamentos e esses sentimentos que estão ali envolvidos, né? A dor, outro recurso importante, né? A dor é algo que ninguém consegue escapar. Ninguém. Porque a dor, ela é inevitável. Isso é espiritualidade, a não ser que estivéssemos aqui todos espíritos evoluídos, né? E que estivéssemos aqui em missão, né? Aí sim a gente não teria dor, né? Estaríamos totalmente curados. Mas a dor, ela é inevitável porque ela é o resultado do confronto entre aquilo que eu sou com aquilo que eu devo ser. Então é uma situação inevitável por causa desse confronto que existe naturalmente, né? Então, agora, e o sofrimento? O sofrimento, ele é opcional. Esse é, né? Então, a gente sofre pela nossa não compreensão diante da dor. A gente sofre realmente porque a gente não conseguiu ainda mudar o nosso ponto de vista, por mais difícil que seja essa dor. É preciso buscar um entendimento como espírito. É preciso buscar esse olhar como espírito, para que a gente possa então ter uma nova visão sobre o que eu estou fazendo nessa existência atual, comigo e com todos aqueles que estão à nossa volta, né? Dentro da dor existem algumas alternativas. Ou eu me vitimizo, né? Que é algo muito comum, né? Quando a gente sente dor, né? A gente acha que a culpa é do outro, né? A gente acha que a gente é injustiçado, né? Então é muito comum que a vitimização ocorra, né? A culpa é algo muito relevante também no processo da dor, né? Porque a culpa, ela só tem uma função, que é do apontamento de que há algo que não está alinhado com a lei de amor. Então há a culpa. E isso é muito interessante, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que é certo, o que não é devido, né? Então esse processo de entender, todos nós já temos o que é certo e o que é errado, já está consolidado em nós, né? E aí vem a culpa. Então a culpa só tem essa função. A culpa só faz com que aponte que há algo que a gente está fazendo que não está alinhado e que a gente precisa pegar a culpa, jogar a culpa no lixo, efetivamente. Por quê? Porque a culpa nos deixa viver olhando para o passado. Se a gente tem uma culpa em nós, a gente não vive o presente. A gente vive de costas para o presente, olhando para um fato anterior que provocou aquela culpa. Então a gente não tem nada a ganhar com ela. Só o apontamento e o processo de expiação e renovação. Fuga é algo que pode acontecer com a dor, né? E tristeza. Agora, além desses aspectos que nós podemos ter diante da dor, poderá ter a resignação, né? No sentido de compreensão daquilo que eu estou vivendo, né? A transformação a partir daquela dor, né? A esperança, né? E aprender a olhar a dor do outro. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente tem algo e passa alguma dificuldade, a gente fica mais sensível a ouvir, a perceber, a querer ajudar aquele que também passa por outra dor. Então é algo que a gente realmente pode tirar ali de recursos da dor para transformar quem nós somos. O conhecimento da verdade, a lei, né? O que é a verdade, né? A verdade é a lei de amor. Essa é a verdade, né? É o conhecimento da lei de amor. Esse conhecimento não se dá no campo intelectual. O conhecimento não é informativo. O conhecimento é vivência.
né? Então, quando a gente fala de conhecer a verdade, de conhecer o Evangelho, de conhecer a lei de amor, a gente tem que estar naquele esforço de vivenciar, porque do contrário, a gente vai ser um literata, vai saber todas as linhas, todos os livros, mas a gente ainda não vai vivenciar nem 1 milímetro dessa lei de amor. Então, o conhecimento é o aprofundamento, o debruçamento sobre aquilo que nos traz alimento, que é a lei de amor, que o Evangelho nos traz perfeitamente, né? E aí sim, a prática do bem e da caridade. Muito bem. O que é isso que nós produzimos na prática do bem e da caridade? Essas práticas são as nossas obras. O que nós estamos obrando? O que nós estamos construindo, né, nessas ações no bem? E aí a gente pode dizer assim, eu não tenho tempo para fazer o bem. Por quê? Porque eu trabalho muito, né, eu tenho uma agenda cheia, ou eu vou ajudar quando eu me aposentar, ou eu não tenho tempo para me dedicar agora. Enfim, a gente pode dar 1000 desculpas. Mas o fato é que a ação no bem não tem endereço para fazer, não tem tempo. A ação no bem é criar a cultura de poder ajudar e poder auxiliar a qualquer tempo. É poder dar um sorriso na rua para alguém, é poder dar um bom dia, é poder agradecer, dizer um obrigado numa situação difícil, né? E todos esses atos no bem, que são obras, precisam ser realizados sem nenhum interesse, desinteressado. Eu lembro de uma pessoa que relatou que certa vez foi auxiliar uma senhora, né, que estava saindo do supermercado com muitas sacolas e foi colocar essa sacola, e estava chovendo ali. E ele, rapidamente vendo a cena, correu para ajudar aquela senhora, colocou um guarda-chuva, pegou as sacolas. A senhora olhou para ele e falou assim, eu te chamei aqui? O que você está fazendo aqui? Eu não te chamei. E ele ficou super embaraçado e saiu, né? Saiu e relatou, eu nunca mais vou ajudar ninguém, entendeu? Então, é uma situação que a gente tem que passar assim, se eu for fazer algo, eu vou fazer desinteressado. Há relatos de pessoas que vão servir um andarilho, alguém que está na rua, bate na porta da casa e pede uma comida, e tem pessoas que veem isso, a pessoa não gosta da comida e joga no chão. Como nós vamos nos sentir com isso? Entendeu? Então, é esse o ponto, quer dizer, não importa. Teve um momento também, uma época que a gente atuava com pessoas em situação de rua, na casa, e que eu comecei a ficar muito duro. E eu fui me sentindo muito duro com as pessoas, né? Eu olhava para elas e já não acreditava uma vírgula naquilo que elas falavam. Por quê? Porque eu convivia com as pessoas em situação de rua e eles me contavam as artimanhas que eles faziam para sobreviver na rua. Já era uma questão assim, já estava totalmente enraizado, né? As conversas, as histórias tristes, tudo. E eu comecei a ficar tão duro, até a Simone uma vez me chamou a atenção, falou assim, olha, presta atenção, olha como é que você está falando com as pessoas, né? E eu caí em mim mesmo e falei, nossa, você tem toda a razão, né? Por que isso? Porque a gente acha, olha o que estava mexendo comigo quando... O meu orgulho estava falando mais alto. Quando você não vai me enganar, não. Eu sei o que você está querendo. Você não quer isso que você está dizendo. Porque, entendeu? Então, isso pouco me importa. Eu posso dar? Eu dou. Eu quero ajudar? Eu ajudo. Agora, se ele vai fazer, se ele não vai fazer, isso não é uma decisão minha, é dele. É do outro, né? Então, o que a gente puder fazer para ajudar, eu penso assim, eu ajudo. Se eu puder, e não vou cobrar do outro. Então, quando a gente pensa numa ação no bem, a gente tem que estar atento se isso realmente está sendo feito de maneira absolutamente desinteressada, né?
Houve uma vez um depoimento também de uma pessoa que dizia assim: olha, eu tenho uma característica de que, ao fazer o bem, eu espero pelo menos um obrigado. E isso é difícil, porque você não pode controlar o outro, né? O outro age da maneira que ele pode, né? Do jeito que ele é. E se eu estou realmente querendo fazer algo de bom para alguém, eu preciso estar despojado de mim mesmo, ou seja, não ter o orgulho, não ter aquele sentimento de que eu preciso receber um obrigado, um reconhecimento daquilo que eu faço, senão eu nunca mais vou fazer, né? Então é isso que eu acho importante a gente observar. Então, o que acontece quando a gente faz esse bem desinteressado? Eu vou começar a renovar os quadros da memória que estão em mim. Eu começo a ter uma nova atitude. Se eu não sou capaz de auxiliar aquele outro, né? Por quê? Porque eu tive esse problema no passado de ser enganado, né? Quando eu começar a ajudar de maneira desinteressada, esse quadro de memória da enganação que eu sofria vai sendo transformado e vai sendo renovado para outro sentimento, para um sentimento de indulgência, um sentimento de gratidão, enfim, vários outros sentimentos que podem ser desdobrados a partir daí, né? Outra coisa, muitas vezes, ao fazer algo que a gente está fazendo pela caridade ou por alguém, não é isso que vai nos definir como espíritos renovados. Não é o que fazemos, mas é o que verdadeiramente sentimos. Então a gente pode questionar isso em nós. O que eu sinto ao fazer isso, né? Qual é o meu sentimento ao fazer aquele ato, que pode ser do mais singelo ao mais complexo, né? Você pode fazer um ato de servir o outro em casa, despretensiosamente, né? Eu gosto de servir o outro, eu gosto de estar servindo, eu gosto de ter oportunidade de servir. Então, a partir daí, eu vou fazendo algo que vai estimulando em mim esse desejo de servir ao outro de forma desinteressada, né? Se eu vou lavar a louça, eu não posso ficar esperando o agradecimento, né? O reconhecimento, porque, né, aquela louça tem minha participação também, né? E por aí vai, coisas singelas, coisas bem pequenas, né? É preciso a gente olhar para a gente como se fôssemos realmente um campo, né? Um campo que precisa ser cada vez mais fértil, que precisa ser semeado, né? É preciso olhar essa existência atual como uma oportunidade de produzir frutos. E aí eu fico pensando, o que é que nós estamos produzindo em nós? E que frutos queremos colher dessa produção? Porque a gente não pode querer plantar limão e colher laranja, né? A gente tem que saber o que está semeando para que a gente possa efetivamente colher o fruto desejado. E aí o questionamento, o que estamos desejando para nós? O que estamos desejando para essa existência, que é uma existência muito importante para todos nós? Porque estamos aqui, sabendo já, tudo aquilo que o Cristo trouxe para nós, já nos é de conhecimento. Nós já sabemos tudo aquilo, e nós precisamos olhar então com atenção sobre as oportunidades e os recursos que nós estamos tendo nessa existência, né? E a caridade realmente é algo fundamental. Conhecer, uma coisa interessante, uma analogia interessante. Esses 5 recursos, a ambientação, o relacionamento, a dor, a lei e a caridade, vamos fazer uma analogia desses 5 recursos que nós temos com a plantação no campo. Vamos pensar que a ambientação é o clima que nós temos para esse cultivo. O relacionamento que nós temos são os galhos da plantação. São os galhos da plantação, aqueles galhos que às vezes são confusos, às vezes são retos, lineares, né? A dor é o nutriente, é o adubo,
a lei é a semente. A lei de amor é a semente que nós precisamos plantar. E a colheita, o fruto, é a caridade. É o exercício do amor, né? Se a gente puder fazer essa analogia, a gente começa a ver que todos esses recursos são fundamentais para que a gente possa então ter esse fruto amoroso dentro da gente, podendo fazer com que isso seja expandido a todos aqueles que convivem conosco, né? Porque efetivamente o amor é incontrolável. Quando você ama, você não controla os sentimentos no ponto de vista do outro, né? Veja Chico Xavier. Chico Xavier, aquele espírito absolutamente abençoado, um homem desprovido de toda a abnegação possível, ele era totalmente despojado de si mesmo, né? Aquela doçura, aquele amor imenso que ele tinha, né? Ninguém conseguia deixar de sentir uma força energética imensa quando chegava próximo do Chico, né? Próximo, não precisava nem estar do lado. Chegava na fila da casa dele, as pessoas relatavam que já sentiam uma energia maravilhosa, né? Ou seja, é incontrolável esse amor. Esse amor expande, né? Essa energia amorosa é algo absolutamente incontrolável, né? E nós precisamos um dia chegar nisso, e vamos chegar. Isso é o mais importante. É inevitável. Todos nós um dia chegaremos nesse amor, né? Eu trouxe um pequeno texto do Emmanuel. Aliás, é impressionante como Emmanuel é um ser tão iluminado, tão inteligente, né? De uma grandeza, onde todas as frases que Emmanuel pronuncia são frases de absoluto conhecimento do amor e da verdade. Ele diz assim, o texto é pequeno, fala sobre a caridade, e é do livro Viajor, né, do Emmanuel. Ele diz o seguinte: caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. E para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Veja, ele relata para a gente nesse texto o contraste de cada ação, né? O que acontece quando alguém encolerizado, eu falo isso com propriedade, alguém encolerizado se depara conosco e age conosco? Qual é o nosso impulso? É aquele na mesma moeda, é o duelo, né, que ainda está incrustado ainda na minha memória. Então é importante a gente perceber que muitas vezes aquela situação que vem é a situação da oportunidade bendita, para que a gente possa então ter uma nova resposta
de sentimento e de atitude. É difícil, mas principalmente, se a gente não ficar atento a essas questões, nós vamos adiar o nosso tempo de transformação. É preciso entender que a decisão é nossa, que a gente não pode, não deve mais terceirizar a responsabilidade sobre a minha vida, sobre a minha felicidade, porque ela pertence a mim. Eu não posso mais achar que o outro é responsável por aquilo que eu sou. O outro é quem devo amar, independente se ele me ama, porque o mais importante não é o amor que ele tem comigo, é o amor que eu tenho com ele. E é muito necessário que a gente comece a fazer esse exercício, porque senão, muitas vezes nós vamos deixar passar as oportunidades e vamos perder o nosso tempo. Por quê? Porque eu não posso mais achar que o outro é responsável pela minha felicidade ou pelo meu desenvolvimento do amor, né? Se o ambiente é difícil, eu tento transformar. Se a situação está pesada, eu busco tornar leve, né? Se há incompreensão, eu compreendo. Então, esse processo é um processo de contraste que eu preciso estar atento. Só consigo isso com uma condição: se eu viver lucidamente. Não mais a ilusão, não mais aquela percepção de que a vida que nós temos aqui é para curtir e para viver ela da melhor forma possível. É a vida da escola, é aonde nós estamos fazendo a nossa prova. Tem provas dificílimas, tem provas que aos olhos de uns são insuportáveis, aos olhos de outros são suportáveis. E principalmente, o olhar do outro sobre a minha vida é que vai ser desproporcional, porque a gente sabe que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, e para a existência daquele que eu acho que é insuportável, Ele suporta. O outro acha que a minha vida é insuportável, eu suporto, porque cada um tem a sua herança, cada um tem a sua característica, a sua identidade do Espírito, que traz a história do Espírito, a construção do Espírito. E as construções de cada um de nós têm bases sólidas para vivenciar aquilo que eu estou vivenciando hoje. Eu tenho capacidade de absorver todas as minhas dificuldades, nós temos que botar isso em mente. E começar a ser protagonista da nossa existência, a fazer com que nós sejamos os principais atores da nossa própria vida, porque não dá para ser coadjuvante daquilo que nós somos. Ninguém pode definir aquilo que eu devo viver ou não. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que fizer na vida, e é isso que a gente precisa estar atento. O que eu estou escolhendo para a minha existência? Então, com esse olhar e com essa reflexão que eu queria dizer para vocês, a caridade está ao nosso alcance. Em primeiro lugar, a caridade conosco. E que caridade é essa? Olhando para a gente e percebendo que nós precisamos nos perdoar. O perdão é um dos valores que precisamos alcançar. E se eu não tiver esse valor conquistado em mim, eu não poderei perdoar o outro. Então eu preciso começar a caridade comigo. O perdão aos meus erros, o perdão às minhas escolhas equivocadas, né? Eu preciso olhar de uma maneira muito clara a paciência sobre as minhas imperfeições ainda, a paciência também pelas minhas atitudes recorrentes. Só que eu preciso querer, eu preciso acionar a vontade que tem em nós. Todos nós temos o principal atributo do Espírito, é a vontade. Nós precisamos acionar essa vontade para
querer transformar quem somos. Porque se nós tomarmos uma decisão hoje, essa decisão firme, comprometida comigo mesmo, de mudar e transformar tudo aquilo que temos vivenciado até aqui, essa ninguém tira de nós. Então é a definição daquilo que eu quero. Se eu não tomo as decisões ainda é porque eu efetivamente não quero. Mas no momento em que eu tomar essa decisão do querer, ninguém vai fazer eu mudar de ideia, porque eu já tomei, já incorporei isso na minha existência. Então, deixo essas reflexões para vocês, para que vocês possam entender que a caridade é algo contínuo. Esse exercício, lógico que a gente ainda tem dificuldade de amar, mas o esforço, ainda bem que Kardec nos fortalece nessa visão, né? Dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele desenvolve para as suas próprias transformações, né? Então é isso que nós precisamos, continuar nos esforçando, trazendo todo o trabalho, todo o esforço para realmente estar atento às nossas oportunidades, vencê-las e transformar quem somos ainda hoje. Então era isso que eu queria deixar com vocês de reflexão e desejar a vocês uma noite maravilhosa, uma semana, um feriado amanhã, com muita serenidade, com muita tranquilidade, que tenham sempre a companhia de Jesus com vocês e dessa espiritualidade maravilhosa que nos sustenta, que nos abraça, que está sempre conosco, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Se modificar e sermos melhores a cada dia. Se a gente quer um mundo melhor, esse mundo melhor